Salve, salve rapaziada, e aí como é que vocês estão? Tudo certinho? Bora começar mais uma aula aí de Química da sequência do nosso conteúdo. Vá se lascar, demônio. Que isso, jovem? Então vamos começar, galera. Propriedades coligativas, mais um conteúdo aí sobre um conteúdo do primeiro bimestre. Pra gente começar a finalizar a nossa apostila aí, beleza? Vamos começar então. O que nós vimos até agora de relevante dessa nossa nova matéria, né, que envolve o conceito de pressão de vapor? Então a gente sabe que a evaporação de um líquido gera uma pressão de vapor. Quanto mais volátil for esse líquido, maior é a pressão de vapor. Quanto maior a temperatura que esse líquido está sob efeito, né, maior é a pressão de vapor também, porque mais evapora, né? Então maior é a pressão de vapor. Quando a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica, o líquido entra em ebulição, certo? Então, quando ele vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo, vai gerando mais vapor, vai gerando mais pressão. Quando essa pressão se iguala à pressão atmosférica, o líquido ebule. Quanto menor for a pressão do ambiente, menor vai ser a temperatura de ebulição daquela substância, ok? E quanto menos intensas forem as interações intermoleculares presentes entre as moléculas do líquido, menor vai ser a temperatura de ebulição desse líquido, ok? Isso daqui eu acho que é a parte mais complicada, né? Porque tem que lembrar do que é um dipolo, né? O que é um dipolo induzido, o que é um dipolo permanente, tá bom? Lembrar de moléculas polares e apolares. Mas foi basicamente isso que nós vimos até agora. Vimos graficamente que a pressão de vapor está relacionada com a temperatura de ebulição, certo? Então, quando a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica, que ao nível do mar é 760 mm de mercúrio, né? Ou 100 kPa, uma atmosfera, né? Então, quando essa pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, nós temos a ebulição. Então, se você tiver que encontrar em um gráfico a temperatura de ebulição de determinado líquido, encontre primeiro sob qual pressão ele está, né? Sob efeito de qual pressão ele está, né? Achou esse número, ande aqui no gráfico até encontrar as curvas. Né? Encontrou as curvas, é só descer para encontrar os valores das temperaturas de ebulição, ok? Então observe que 760 mm de mercúrio, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. A 100 kPa, que é a mesma coisa, né? Também, 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição. Então, assim que você encontra a temperatura de ebulição de cada líquido a partir de um gráfico de pressão de vapor, ok? Super fácil, esse é o esquema. Tínhamos um exercício, né, da lista, acho que tinha 5 exercícios, né, mas eu trouxe esse daqui só para resolver bem rapidinho com vocês. Então, a gente tem um gráfico de pressão de vapor por temperatura normal, ó, quilopascal. Então, eu já sei que 100 kPa é uma atmosfera. Então, eu já vou encontrar os valores aqui, ó, aproximados de temperatura de ebulição para cada um desses líquidos, ok? Bom, observe que o butan 1-ol tem a maior temperatura de ebulição, né? Então, para que ele tenha a maior temperatura de ebulição, as suas moléculas têm que ter as mais intensas forças não, né? Eu tinha escrito lá no slide anterior, tinha escrito interações, né? Então eu vou escrever aqui, também vou escrever interações, ok? Vamos lá, interações. Oh, caramba, interações intermoleculares. Vocês vão me desculpar o meu mouse aqui, que eu estou apoiando ele em cima do livro, de um dos livros da saga Crepúsculo. Então é por isso que está meio zoado assim, tá bom? Intermoleculares. Aqui, letra garrancho, beleza? Bom,
Então, para que ele tenha a maior temperatura de ebulição, ele tem que apresentar as interações mais fortes. Então, ó, essa é a mais forte. Seguida do butan 2-ol, que tem a segunda maior temperatura de ebulição. Segundo do dietiléter, que é a menor temperatura de ebulição. Coitado, né? Já eliminamos a letra D. O ponto de ebulição normal é a temperatura na qual a pressão de vapor do líquido é igual à pressão de uma atmosfera? Sim, essa é a definição de pressão de vapor. Então, ficamos agora só com A, C ou E. A pressão de vapor de um líquido depende da temperatura? Sim, quanto maior a temperatura, mais o líquido evapora, então maior é a pressão de vapor. Ah, sim, é isso que está escrito aqui. Beleza, então está verdadeiro. Ficamos só com letra C ou letra E. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. À medida que a pressão atmosférica sobre o líquido é diminuída, então diminuiu a pressão atmosférica, é necessário elevar sua temperatura para que a pressão de vapor se iguale às novas condições do ambiente. Na verdade, isso daqui está dizendo assim, ó, à medida que a pressão atmosférica sobre o líquido diminui, é necessário aquecer o líquido para que ele evapore mais. É isso que está dizendo isso, né? Basicamente isso, né? E a gente sabe que não. Quando a gente reduz a pressão, reduz a força, né, que segura as moléculas do líquido ali. A pressão é uma força, né, que age sobre uma determinada área. Então, quando a pressão é menor, essa força é menor. Então, o líquido evapora com mais facilidade. Então, você não tem que elevar a temperatura. Pelo contrário, pode ser que ele evapore muito aqui, né? E com isso ele entre em ebulição, né? Então, a 4 está errada, está falsa. 1, 2 e 3 é a alternativa correta, beleza? Muito bem. Então, o que esse conteúdo nos ensina? Ensina que os líquidos evaporam, né? Isso é um conceito que acho que ficou mais claro agora. Ensina que os vapores vindo desses líquidos exercem pressão de vapor, certo? Esse conteúdo nos ensina por que deve-se atingir determinada temperatura para que haja ebulição, né? Justamente porque as moléculas do líquido têm que romper a barreira que segura elas ali, que é a pressão atmosférica. A pressão é uma força que age, né, segurando as moléculas de líquido ali. E esse conteúdo nos ensina quais fatores influenciam na pressão de vapor e, consequentemente, na evaporação, por exemplo, de um líquido. Ok? Foi isso que a gente aprendeu até agora. E com isso a gente consegue dar sequência aqui na matéria. Bom, então agora a gente vai aprender como alterar alguma das propriedades coligativas, né, que eu falei lá na primeira aula, ok? Que seriam as propriedades que dependem apenas do solvente, né, dependem apenas do líquido, né, que seriam a temperatura de fusão, temperatura de ebulição, pressão de vapor e tem também a pressão osmótica que mais para frente eu falo. Então vamos lá, como que a gente altera, a gente vai estudar isso, né? Como alterar a pressão de vapor de um líquido. A gente vai estudar a consequência gerada das interações que existem, né, entre o soluto e o solvente, né, para alterar a pressão de vapor de um líquido. E a gente vai aprender a calcular a variação da pressão de vapor, né? Então a gente vai aprender a alterar essa pressão e vai aprender a calcular o quanto que foi essa alteração. Que aqui a gente vai estudar, né, a consequência das interações vou apagar aqui, que existem. Vou pegar outra cor de tinta aqui. Que existem quando a gente adiciona um soluto, não volátil. Vai. Aí. Então vai ser as interações entre as moléculas do soluto mais as moléculas do líquido, né? A gente vai entender
como que essas interações alteram a pressão de vapor desse líquido, ok? Então vamos começar. O nome desse efeito, o nome desse estudo se chama estudo da tonoscopia, né, o estudo do abaixamento da pressão de vapor. E nós vamos estudar nessas primeiras aulas a alteração da pressão de vapor usando soluto molecular, tá? Lembra que tem o soluto iônico e o soluto molecular. Primeiro a gente vai estudar o soluto molecular, que é mais simples. Então veja você, imagine que a gente tem, né, dois recipientes, um contendo somente água pura, né, a 25 graus Celsius, e o outro contendo uma solução de água e açúcar, também a 25 graus Celsius. Observa-se experimentalmente falando, né, que a pressão de vapor exercida pela água, pelo vapor de água, né, é maior do que a pressão de vapor exercida pela solução, pela evaporação da água que está misturada com o açúcar. A pressão de vapor somente da água pura é maior do que a pressão de vapor da mistura de água e açúcar. Isso pode ser exemplificado aqui nesse desenho, né? Observe que a pressão que o vapor exerce quando o líquido é feito somente por água pura é maior do que a pressão que o vapor exerce quando o líquido é feito de água e açúcar, que é um soluto molecular não volátil, certo? Então isso é observado experimentalmente, né? Não é conversa, tá ligado? Não é papinho, não é, entendeu? Não é papo furado, entendeu? Isso daqui experimentalmente é visualizado. Então, o que acontece aqui, né? Se a gente fosse observar e analisar, né, por que está acontecendo esse abaixamento da pressão de vapor. Então, eu fiz esse esquema aqui para tentar exemplificar para vocês. Lembrando, assim, a pressão de vapor é gerada somente a partir das moléculas de solvente que passam para a forma gasosa, ou seja, somente as moléculas de água é que vão gerar a pressão de vapor. Então, dentro de um recipiente, eu tenho diversas moléculas de água, ok? Quando esse recipiente está sendo aquecido, né, ou essas moléculas estão tentando evaporar por meio do aquecimento, significa dizer que essa molécula de água vai aquecer e ela vai driblar essas outras moléculas, né? Ela vai interagindo com as outras, mas ela vai subindo, e uma hora ou outra ela passa para o estado de vapor, né? Ela vai lá para cima. Beleza? Isso é fácil de fazer, né? O líquido puro só tem as moléculas ali de água, né? As moléculas semelhantes a ele, ok, beleza, faz tranquilamente. Agora, quando a gente coloca, por exemplo, açúcar, aqui eu trouxe a fórmula da sacarose, por exemplo, essa passagem se torna um pouco mais difícil. Então, claro, né, dentro de um recipiente tem milhões e milhões e milhões de moléculas, cara. Então aqui tem algumas para exemplificar. Então olha só, vou colocar mais algumas aqui só para ficar mais cheinho, né, mais bonito. Então olha o que acontece quando eu tento passar, por exemplo, uma molécula de água lá de baixo para cima, né? Então ela vai passando, né, para que ela saia lá de baixo e chegue lá em cima, ela vai interagindo com as moléculas de sacarose, né? Ela vai interagindo, vai grudando nas moléculas de sacarose, porque o açúcar é muito higroscópico, né? Ele segura muito a água. Ou seja, para ela chegar lá em cima e se transformar em vapor, ela tem que driblar não somente as interações que existem entre as moléculas de água, mas também ela tem que romper as interações que a molécula de água faz com as moléculas ou a molécula de soluto que está ali dentro dissolvido. Ou seja, é muito mais difícil para a água evaporar, por isso que o desenho está indo devagar. É como se a molécula de água fosse interagindo aqui, fosse grudando aqui nas hidroxilas, nos hidrogênios, fazendo essas interações por meio de ligação de hidrogênio, né,
que é uma interação boa, uma interação que segura bem a molécula de água, né? Ou seja, vai ter menos moléculas evaporando, né? E, consequentemente, a pressão de vapor diminui, né? Com a presença do soluto não volátil, certo? Ou seja, as moléculas do soluto seguram as moléculas do solvente. Bom, elas seguram como? Por meio das interações intermoleculares. Interações intermoleculares, assim tá bom. Ó, meu Deus. Intermoleculares, né? Então elas seguram as moléculas do solvente. Isso dificulta a evaporação e também dificulta a ebulição. E, consequentemente, a gente vai ter uma diminuição na pressão de vapor desse líquido. Beleza? Então seria mais ou menos como se fosse isso daqui, ó. Vou apagar essa anotação. Como se fosse esse meme aqui que eu fiz. Ó. Eu fiz esse meme para tentar explicar isso que eu estou falando, né? O soluto não volátil segura a molécula que está querendo entrar em ebulição ou que está querendo evaporar. Beleza? Muito bem. Observa-se também, né, que conforme a quantidade de partículas de soluto aumenta, a pressão de vapor do solvente vai diminuindo. Então essa é uma maneira de mudar a pressão de vapor da água, né, adicionando um soluto não volátil ali dentro, né? Muito bem. Graficamente nós temos isso aí, né? Esse gráfico está lá na apostila também, né? Para quem segue olhando a apostila na página 36, né? Então observe aqui, ó, né? Observe que para uma mesma temperatura, né? Em uma mesma temperatura, a pressão de vapor da água pura é maior do que a pressão de vapor da água com glicose, da água com açúcar, por exemplo. Por quê? Porque aqui nós temos um soluto não volátil que dificulta a evaporação, ou seja, diminui a pressão de vapor. Olha se o soluto for iônico, cara, como diminui mais ainda a pressão de vapor da água pura, né? Então, essa é uma maneira aí interessante de manipular a pressão de vapor, ok? Esse tipo de pergunta pode aparecer para você no vestibular, né? Então eu tenho aqui, ó, a variação da pressão de vapor da água pura e de uma solução aquosa diluída de sacarose, açúcar de cana. E eu quero saber qual que é o gráfico que descreve essas variações. Bom, para saber isso eu tenho que lembrar que quando eu tenho um soluto não volátil, nesse caso a sacarose, dissolvido na água, vai ocorrer um abaixamento da pressão de vapor. A pressão de vapor vai diminuir. Então eu tenho que buscar, por exemplo, aqui um gráfico onde para uma mesma temperatura... Meu Deus, isso aqui ficou horrível. Vou apagar e fazer de novo, né? Caneta. Nossa, pior ainda. Vou tentar fazer mais uma vez. Mudar a cor da tinta. Aí, melhorou. Eu tenho que procurar o gráfico que, para uma mesma temperatura, a pressão de vapor da solução seja menor do que a pressão de vapor da água pura, né? Claro que aqui eu errei, né? Mas, né? Entendeu? Então, justamente, o gráfico certo é o gráfico C, porque, né, na solução o gráficozinho vai ficar um pouquinho mais para baixo aqui. Beleza, galera? Muito bem. E a segunda parte da aula de hoje é justamente como calcular a diferença da pressão de vapor com solutos moleculares. Tá? Então, atenção, com solutos moleculares aqui nessa aula. Tá? Então, essa parte desse cálculo está lá na página 37 da apostila, tá? Se você quiser acompanhar. Então, para isso, a gente precisa usar uma lei que se chama Lei de Raoult. Foi elaborada por um químico francês, né? O nome dele era François Raoult, e foi estabelecida em 1887. Ele conseguiu estabelecer uma relação concreta entre o número de partículas do soluto não volátil e a pressão máxima de vapor daquele determinado líquido.
com isso, ele escreveu essa fórmula, certo? Ó, uma formulazinha. Na verdade, a gente tem duas fórmulas, né? A variação na pressão de vapor vai ser a pressão do solvente puro. E aqui eu gostaria de chamar sua atenção. Na apostila está escrito P2. Eu acho bem nada a ver falar que P2 é a pressão do líquido puro. É melhor P0, né? Lá da física a gente aprende que o zero significa inicial. Então P0 é a pressão inicial, é a pressão do solvente puro. Tá? E PE, então onde tiver P2 aqui, é a mesma coisa que P0, tá? Que é a pressão de vapor do líquido puro. E PF seria a pressão de vapor da solução, do líquido contendo o soluto não volátil. Né? Esses valores, essas letras estão relacionadas lá na apostila, tudo isso está explicadinho, tá? Observe que aqui existe uma diferença, né, entre abaixamento absoluto da pressão de vapor, que é o ΔP, que seria essa formulazinha aqui, né, ou essa, né? E tem o abaixamento relativo, onde eu pego o ΔP e divido pela pressão de vapor do líquido puro, ok? E aqui tem uma coisa chama fração em quantidade de matéria. Esse X seria a fração em quantidade de matéria, nada mais é do que o número de mols do soluto dividido pelo número de mols da solução. Ou seja, pelo número de mols total, soluto mais solvente. Beleza? Solução. A fração molar é o número de mols do soluto dividido pelo número de mols total na solução. Ok? Bom, só apagar aqui essa. Aí por meio, galera, de alguns rearranjos aqui, né, matemáticos e tal, nessas fórmulas, e considerando uma solução bastante diluída, é possível obter duas variáveis aqui que são bem importantes. Tá? Uma delas se chama concentração molar, né? Eu já explico direitinho o que significa isso. E a outra é a constante tonoscópica. Essa daqui é importante, né? Ela, na verdade, ela nada mais é do que... Vai sumir minha anotação aqui, velho. Aí, voltou. Ela nada mais é do que a massa molar do solvente. Então, aqui a massa molar do solvente dividido por 1000. Mas às vezes essa constante tonoscópica é fornecida no enunciado das questões, ok? Muito bem, vamos apagar isso daqui. Vai, aí. Beleza. Então, por meio desses rearranjos matemáticos, ele consegue chegar em duas equações. Uma que relaciona a variação da pressão com a constante tonoscópica e a tal da molaridade, que nada mais é do que o número de mols de soluto. Então, eu escrevi aqui, ó, a unidade, né? O número de mols de soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas. Tá? Então, a unidade da molaridade é mol por quilo. Tá? Mol de soluto por quilo de solvente. Tá? Isso que significa molaridade. Mas, quando a gente tem uma solução de soluções diluídas, costuma-se fazer uma aproximação. E a gente diz que a concentração molar, ou seja, a concentração em mol de soluto por quilo de solvente, é igual à concentração em quantidade de matéria, ou seja, a concentração em mol por litro. Né? Normalmente a gente faz isso.
né, a gente não pega a concentração molar, a gente pega a concentração em mol por litro direto e aplica a formulazinha aqui, ok? Sendo assim, então, galera, o efeito tonoscópico, ou seja, a variação da pressão de vapor, é diretamente proporcional à constante tonoscópica, que depende exclusivamente do tipo de solvente, e à concentração do sistema, seja essa concentração em mol por litro, em quantidade de matéria, ou em mol de solvente mol de soluto por quilo de solvente, né, em concentração molar, né, mas sempre usando para soluções diluídas, né, concentrações da ordem de 0, alguma coisa, né, mol por litro. Beleza? Olha só que legal. É isso. Só isso. Ou seja, né, olhando essa fórmula, a gente percebe que quanto maior for a concentração de soluto dentro da solução, maior será a variação na pressão de vapor, ou seja, maior será esse efeito tonoscópico. Beleza? Maior será a diferença da pressão de vapor. E quanto maior é a concentração do soluto, menor é a pressão de vapor da solução, do líquido evaporando ali dentro daquela solução. É isso. Aqui eu não consegui fazer um meme sobre isso, né, mas eu acho que esse meme aqui também é legal sobre, né, o que é a pressão de vapor. Muito bem. Vamos praticar então, galera, fazer aí 2 exercícios onde a gente tem que calcular essa variação de pressão de vapor, para vocês verem como funciona, e daí acabou a aula. Então esse exercício aqui está na apostila. Tá? Para soluções diluídas, a concentração molar é igual à concentração molar. Com base nessa afirmação, determine a pressão de vapor de uma solução 0,1 mol por litro de sacarose a 20 graus Celsius. E dada aqui a constante tonoscópica molar da água e a pressão de vapor da água a 20 graus Celsius. Muito bem. Então, eu quero calcular a nova pressão de vapor, né, que eu vou ter quando eu tiver sacarose dissolvida na água. Então, para fazer isso, eu tenho que calcular... Bom, eu vou pensar de outro jeito aqui, acho que vai ficar melhor. Vou pensar assim, ó. Então, o que eu conheço aqui? Eu conheço a pressão inicial, P0. A pressão inicial da água pura, que é 17 milímetros de mercúrio. Tá? Essa é a pressão de vapor do solvente puro. Eu quero saber a pressão de vapor da solução, ou seja, a pressão de vapor final. Beleza? Para calcular isso, eu posso calcular a variação da pressão. Eu sei que a variação da pressão é a pressão inicial, do solvente puro, menos a pressão da solução, pressão final. Só que para calcular a variação da pressão, eu preciso usar a lei de Raoult. E a lei de Raoult me diz que a variação da pressão de vapor dividido pela pressão do solvente puro, P0, né? Eu falei para vocês que eu vou usar P0. Na fórmula estava P2, mas eu vou usar P0. É igual a constante tonoscópica, Kt, vezes a concentração em mol por litro. Bom, a pressão inicial eu tenho. Então vou substituir aqui, ó, ΔP sobre 17 é igual a constante tonoscópica eu tenho também. Está fornecida ali no enunciado, 0,018. E a concentração em mol por litro eu também tenho, foi dada no enunciado. Então, é só substituir. 0,1. Fazendo as contas aqui, né? Eu vou pegar agora aqui, acho que eu tenho a resposta dessa primeira questão. Deixa eu ver aqui.
ter que fazer aqui a conta que a apostila faz direto. Vou pegar aqui a calculadora. Então vai ficar 0018 vezes 001 vezes 17. Então a variação da pressão de vapor foi de 0,0306 horas. Então eu sei que a variação da pressão 00306 é igual à pressão inicial, que era 17, menos a pressão da solução aquosa, que eu chamei aqui de pressão final. Fazendo as minhas contas, a nova pressão de vapor vai ser da ordem de 16,97 milímetros de mercúrio. Beleza? Então ocorreu um abaixamento da pressão de vapor, que é o que acontece quando a gente adiciona um soluto não volátil na água. Beleza? Eu vou apagar essa parte aqui, ó, só para você ver aí com mais clareza no vídeo, que eu já deixei direto a resolução da apostila aqui, ó, para vocês verem, tá bom? Então essa é a resolução que veio no material do professor e da professora. Vamos em frente. Quase acabando. Aqui, esse eu deixo para vocês praticarem aí rapidinho, e daí a gente faz no nosso encontro ao vivo, né? Você tem a pressão de vapor da água pura, aqui, ó, e você dissolveu uma certa massa de, não consigo ver do que, porque o meu gravador está bem em cima aqui, em 500 gramas de água. Eu quero saber o abaixamento relativo e o abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor. Tá? Então, para isso, você vai ter que usar essa fórmula aqui. Não precisa usar, né? Essa é a lei de Raoult. Mas veja que você não precisa usar sempre essa lei. Né? Você não vai ter que usar sempre a lei de Raoult. Né? Você pode fazer o seguinte, lembrando que aqui na fórmula onde está escrito P2 é a mesma coisa que pressão do líquido puro. P0. Né? X é a fração molar. Fração molar do que? É o número de mols de soluto, vou escrever salt, né, soluto, dividido pelo número de mols total da solução. Vou escrever assim, solce, solução. Tá? Então, transforma isso aqui para mol. Como é que eu vou fazer isso? Usando a massa molar. Transforma isso daqui para mol, usando a massa molar, e calcula a fração molar. Feito isso, é só aplicar aqui na fórmula. Beleza? Isso eu deixo para vocês, e na próxima aula a gente corrige aí, vocês têm aí mais 15 minutinhos para fazer. Beleza, galera? Então, com esse conteúdo, agora sabemos que é possível diminuir a pressão de vapor de um líquido adicionando um soluto não volátil a ele. Esse efeito é conhecido como tonoscopia e relaciona a concentração de soluto com pressão de vapor. Quanto maior for a concentração de soluto, menor vai ser a pressão de vapor daquela solução. Né? E observe aqui, né? Então, sempre o gráfico da solução fica embaixo do gráfico do solvente puro. Tá? Beleza? E podemos calcular a diferença da pressão de vapor, o ΔP, usando a lei de Raoult. Né? Então depende do que você tem no enunciado. Se o enunciado te dá fração molar, você usa essa. Se o enunciado te dá constante tonoscópica e te dá concentração, usa isso. Né? Entendeu? Depende do que você tem no enunciado. Lembrando que, como a apostila traz também, né? Se você divide ΔP pela pressão inicial do solvente puro, né, você tem o abaixamento relativo da pressão de vapor. Se você faz pressão do solvente puro menos a pressão da solução, aí você tem o abaixamento absoluto da pressão de vapor. Beleza, galera? É isso, né, para praticar.
pode fazer os exercícios da página 45, exercício 1, quando der um tempinho, né? Qualquer coisa a gente faz no nosso encontro ao vivo, beleza? E é isso. Hoje sem... É isso aí. Falou, galera. Valeu.